Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando um novo episódio, A Hora da Ação, com a apresentação comigo, locutor Leonardo Lopes, diretamente para a sua web rádio CBR e também o nosso canal lá no YouTube, A Hora da Ação. Seja muito bem-vindo. A partir desse momento entra no ar podcast A Hora da Ação, e é com grande alegria, emoção e principalmente muita energia positiva que inicio mais um episódio. Hoje nós vamos trazer aqui um tema também muito especial, como sempre, né? Então o tema de hoje vai ser superação, a fé em si mesmo e principalmente a fé na vida. Sim, e é um momento super propício para a gente falar sobre esse assunto, porque nós estamos chegando ao final do ano. 2019 está no seu último mês, né? Já entramos em dezembro, então até aqui você com certeza superou muitos desafios, barreiras foram vencidas. Então é o momento de a gente entender aquilo que a gente venceu, aquilo que a gente superou durante cada mês desse ano, durante cada dia, né? Novos desafios com certeza estarão a caminho, isso é fato. 2020 é um novo ano e, como sempre, todo ano você vai ter novos desafios, novas conquistas, e isso faz parte. Não que você precisa ficar à mercê das coisas, exatamente pelo contrário, nós podemos sim definir muito dos nossos resultados e muitas coisas que acontecem até mesmo no nosso destino, sabia disso? Então é por isso que nós precisamos entender, né, esse conceito para também conseguirmos compreender o que a gente vai fazer no novo ano, quais são as nossas metas, os nossos objetivos, e sempre nesse período do ano é um período muito assim importante para a gente falar sobre meta. E meta que não fique apenas, né, na escrita, não fique apenas nas palavras, mas que realmente a gente coloque em atitude. Vamos tentar agora compreender o que você pensou, né, alguns meses atrás, talvez há 12 meses, né, há exato um ano, e se essas coisas realmente se concretizaram. Se não, muitas vezes é por falta de fé em si mesmo, e outras vezes por falta de fé na vida, né? Vamos entender que esses dois conceitos podem ser conceitos chaves de resultados que a gente tem, que a gente obtém na nossa vida. Como que a gente entende se a gente está evoluindo ou não? É preciso evoluir, né? Às vezes você pode estar pensando, mas a constante busca por coisas novas não pode parecer algo cansativo, algo assim desgastante. Não, porque pensa assim, a cada dia, a cada ano, a cada século, enfim, o universo, todas as coisas do mundo, o planeta Terra, os animais, tudo está em constante evolução. Se a gente estudar um pouquinho a história do surgimento da humanidade, do surgimento, a ciência que estuda o surgimento do mundo, vamos entender que houve gerações e gerações, desde a criação, que você pode acreditar de forma religiosa ou não, mas de qualquer forma houve uma criação. E a partir do momento da criação, muita coisa evoluiu. Não apenas tecnicamente, mas também o próprio ser humano em si, físico, mudou muito. Nós somos hoje, caracteristicamente, falando em parte física, diferentes dos homens das cavernas. Nós temos uma performance totalmente diferenciada. Isso já é comprovado pela medicina. Então a evolução está em constante crescimento. Isso é natural, e ainda mais nos dias de hoje, que a gente percebe quanto as coisas evoluem em piscar de olhos, literalmente, A gente está aqui conversando e novas notícias de coisas novas estão surgindo. Pesquisadores estão pensando ao tempo todo. Empreendedores estão criando ideias também o tempo todo. Por quê? Porque é necessário evoluir e o mundo faz parte disso. O mundo precisa de evolução, porque aquilo que não evolui fica preso, E o que fica preso tende a decair. Eu já falei isso em outros episódios também.
Então a nossa vida pode ser comparada ao quê? Ao imenso laboratório de experiências que nos fazem crescer. Então a superação está caminhando lado a lado. A cada dia, a cada novo respirar, temos essa oportunidade de ir um pouquinho além dos nossos limites, um pouquinho além do que fomos ontem. Se você fizer um pouquinho hoje, 1% a mais, você estará mais próximo do que quer que seja que você queira conquistar, né? 1%. O primeiro passo é o básico e é o essencial, que muita gente não faz. Porque muita gente pensa que as conquistas acontecem de uma hora para outra e que precisa ser grandes saltos em instantes. Não, os grandes saltos são feitos em porcentagens pequenas, às vezes menos que 1%, mas são porcentagens rumo à nossa meta. E não adianta você tentar hoje dar 5%, né, rumo à sua meta, se depois amanhã você degride, né? Você volta para trás a tudo aquilo que você fez. Então não adianta nada você caminhar 5% se no outro dia você não caminha nada ou você caminha negativo. Então por isso que é importante entender o conceito do 1%, de melhorar a cada dia, a cada novo desafio. É assim que todos os grandes cientistas fizeram e é assim que todos os empresários também fazem. Ninguém nasce perfeito, ninguém é melhor do que ninguém, mas há pessoas que são mais dedicadas e comprometidas em realizar aquilo que as outras apenas ficam no querer. E o querer versus o comprometimento em querer realizar é o que faz toda a diferença. Querer, muitos querem. Na verdade, eu posso até dizer que praticamente todos, né, querem realizar, mas são poucos, ou seja, raríssimos, os que se propõem a tomar as atitudes necessárias para que esse querer se torne algo real. Então a nossa vida, nossa existência é um puro movimento, uma fluidez de energias, né, de espiritualidade, uma série de fatores, e que quando a gente fica estagnado, nossa vida parece que começa a travar. Porque nós somos feitos para estar em movimento, até o nosso planeta está em movimento, então a gente precisa compreender que tudo se movimenta. E quando a gente fica na zona de conforto, a gente está quebrando o ciclo natural das coisas, porque o ciclo natural é o movimento. E se você pretende ficar na estagnação, está literalmente quebrando o ciclo da vida e como as coisas devem ser, né? Então, conceito assim muito importante de a gente conseguir compreender. E como que a gente faz para fluir, né? Para as nossas coisas, para a nossa vida, tudo que a gente faz fluir adiante. A gente precisa entender o conceito de aprender a perdoar, né? Perdoar aquilo que está à nossa volta, aquela pessoa, aquelas coisas que aconteceram, até mesmo a se perdoar. Porque como eu disse aqui no início, você precisa ter fé em si mesmo. E também fé na vida. E a vida está envolvida em outras pessoas e também em você. Então não esqueça de si próprio, também não esqueça do próximo. Então aprender a se perdoar é fundamental. O seu ser superior, Deus, enfim, como quer que você acredite, vai dar, né, aquilo que você realmente deseja, se você acreditar, visualizar e de fato sentir que você já está mergulhado naquela experiência. Um grande segredo, também conhecido como a lei da atração, está em você se mergulhar, sentir que você já vive aquela experiência que você quer viver. Então essa parte é muito fundamental para a gente conseguir realmente colocar, né, em prática aquilo que nós queremos. E nessa época do ano é importante mesmo a gente estar falando disso muitas vezes, né? Além de falar, a gente precisa entrar em ação e fazer acontecer, entender o porquê no ano passado não ocorreu e como que a gente pode mudar para que esse ano não vire um repeteco do ano que se passou. No dia 31, no dia 1º, e nesses últimos dias do ano, a gente não precisa ficar apenas, né, nas expectativas, porque expectativa não dá resultado nenhum. Expectativa zero é ansiedade. E é por isso que estamos vivendo em um século, né, em uma década de muitas pessoas ansiosas, porque a gente vive muito em expectativa. Expectativa não gera resultado. Expectativa dá zero, dá nada. Se você tem expectativa em alguém ou em algo que aconteça milagrosamente, esqueça, porque as coisas não acontecem do nada. Você precisa fazer para que essas coisas de fato possam acontecer. Tudo acontece como resultado de algo, de um processo que você perdurou, que você conseguiu realizar consequentemente, passos a passos, até que aquele fator de verdade possa ter de fato se concretizado. Tudo é uma série de consequências, tudo é uma série de passo a passo, e que nós precisamos saber lidar com certos fatores
fatores que vão levar a um certo resultado, como na matemática, é como na ciência, é algo certo, é algo exato. Quando a gente entende esse processo, facilita muito de continuarmos. Então, superar é você acreditar em algo maior e se mergulhar nessa prosperidade, nessa alegria, nessa paz, não apenas nas palavras, porque a gente muito deseja para as outras pessoas prosperidade, deseja paz, mas o que é a prosperidade, o que é a paz, se não serem algo que a gente realmente executa, né? Precisa executar para que essas coisas realmente se transformem de palavras para a realidade. A superação é um gatilho mais superoso, mais poderoso, mais forte, mais assim impactante, que você precisa entender, porque é só superando os desafios que você vai chegar lá. Não acredite que vai acontecer sem superação. Então, por isso que superação é uma das grandes chaves de qualquer vitória. Então, como é que funciona a fé em si e a fé na vida? Funciona em você acreditar que existe sim muitas coisas ao seu redor, coisas que você sabe, coisas que você não sabe. Existe a espiritualidade, por mais que você não seja crente em nenhuma religião. Existe sim algo maior que você, é só até ver na própria ciência, o próprio planeta que você tem, gigante, cheio de mistérios. Então por aí você já entende que há algo maior que você. Há algo gigante, há algo assim muito que você não consegue compreender, nenhum ser humano consegue compreender, que é o milagre da vida, que é a existência, né, de verdade. Então tudo cogita, né, para evolução. O mundo está, como já mencionei aqui no início, em constante crescimento. E nós crescemos de duas maneiras. O mundo, todas as coisas evoluem de duas formas. Uma forma é boa e a outra é ruim, porém as duas proporcionam a evolução. A primeira forma é o amor. A gente evolui com amor e a gente evolui também pela dor. Né? Você deve ter ouvido falar aí que às vezes a pessoa aprende ou pelo amor ou pela dor. Não digo diretamente a palavra aprender, mas a palavra evoluir. Porque é fato que a gente aprende com os acertos, mas a gente também aprende com os erros. Eu posso até dizer que a gente consegue aprender mais com os erros. Né? Por quê? Porque justamente é através desses erros, de qualquer falha de um processo, que você consegue otimizar. É praticamente impossível você realizar algo sem otimizar passos. E para otimizar os passos, acertar, precisa ter, né, os erros durante o processo. E toda invenção aconteceu dessa forma. E a gente precisa estar consciente disso, que para qualquer sonho se concretizar é preciso esses passos. É preciso alinhar, afinar o machado, né? Como também é muito falado, né? Afinar o machado. Para quê? Para justamente a gente ter um machado afiado. Afiado e alinhado com propósito. Quando a gente consegue fazer essas duas coisas, não apenas afiar, mas alinhar com propósito, ou seja, o corte certo, no local certo, a gente consegue, né, chegar aos objetivos que nós queremos. E objetivos não precisam ser muito distantes. Eu recomendo que sejam objetivos próximos, fáceis, né, de se atingir. Então essa escolha é totalmente sua, mesmo consciente ou inconsciente. Nós estamos na vida, nós precisamos escolher ou crescer ou estagnar, né? Faz parte da lei da vida. Aquele que não cresce, aquele que não evolui, ele é simplesmente destruído por si só, porque não deixa legado para a humanidade, ele não deixa rastros, simplesmente é mais apenas uma pessoa que viveu e não é lembrado, não deixa seu legado na história. Então nós estamos aqui para deixar sim o legado, para deixar sim a nossa marca, e você não é pior do que ninguém, nem você é melhor do que ninguém, mas se outras pessoas, se qualquer ser humano conseguiu, você também é capaz de deixar a sua marca, do seu jeito, do seu modo de ser, com as suas invenções, com as suas ideias. E se você tiver um viés empreendedor, vai entender bem do que eu estou falando, desse desejo constante, dessa busca incessante pelo seu mercado, pela sua marca, né? Por aquilo que você vai deixar criado, né, no futuro de um legado. Porque às vezes a gente vive muito no nível animalesco. O que é o nível animalesco? É o nível do ser humano onde ele só reage às situações. Ele não cria coisas, ele não está ali sendo o agente, mas está sendo apenas o reagente, ou seja, aquele que reage. Quantas pessoas na nossa sociedade são apenas reagentes? Reage a tudo, reage à atitude do governo, reage a coisas que acontecem, a notícias, reage ao que as outras pessoas falam, mas não age, não toma atitude. Quando toma atitude é fruto de uma reação. As atitudes na verdade são reativas, então você não pode tomar atitudes reativas. É lógico que reação faz parte, né, da vida, mas a gente precisa estar pautado não em reação, mas a nossa ação precisa ser de impacto. Nós precisamos ser o agente de impacto.
transformador e não sermos impactados com a transformação de outra pessoa. É lógico que também vamos ser impactados pelos outros, mas a gente precisa ser também aquele que impacta, aquele que cria e que cria, né, de preferência, coisas positivas. E qual é o caminho para a superação? Qual é o caminho para essa evolução pessoal? Alguns detalhes importantes, que é o autoconhecimento, é se conhecer a si próprio, porque quando a gente não conhece quem nós somos, como é que a gente vai seguir adiante, né? Você precisa conhecer aonde você está nesse exato momento para conseguir saber para onde você quer ir. Medos, insegurança, preguiça, tudo isso são desculpas que os perdedores dão, porque todos nós temos as mesmas capacidades. Dons diferentes, é fato, você tem um dom diferente de outra pessoa, mas você tem capacidades únicas e exclusivas que você é capaz de realizar e não é inferior a ninguém. Por mais que você acredite, mas eu não tenho conhecimento X, não tenho conhecimento Y, não importa. Quantas histórias você já viu aí e toda vez sai nas notícias coisas ruins, mas sai muitas coisas positivas de superação, né? Daquela pessoa, sabe, que com certeza você já viu aí, até mesmo nas redes sociais, WhatsApp, né? Aqueles vídeos de pessoas que não andam, mas que são, né, viraram artistas até famosos. Então, o que impediu essa pessoa? Né? O que foi capaz de impedir? Nada. Por quê? Porque ela teve o sonho, né? E ela teve a iniciativa, não teve apenas o sonho, porque o sonho, praticamente todo ser humano tem seus sonhos, mas são poucos que estão dispostos a colocá-los em prática e a fazê-los acontecer passo a passo, de 1% em 1%. Às vezes nós queremos fazer o 100% acontecer de uma virada para a outra, e o 100% não acontece de uma virada, nunca aconteceu. Essa é a verdade. O 100% nunca aconteceu do nada, o 100% acontece de passo a passo, com muita calma, com muita estratégia. Então seja um estrategista da sua própria vida, né? Vamos entender que isso é fundamental, a gente se autoconhecer e elaborar estratégias. Assim como nos negócios a gente elabora estratégia, na nossa vida a gente também precisa elaborar estratégias. Você definir o que vai ser na próxima semana, o que vai ser, né, naquilo que a gente está fazendo, com tudo que a gente está impactando à nossa volta. Então isso aqui sim é fundamental. Hoje as pessoas vivem muito com depressão, o síndrome do pânico e outras doenças. Isso tudo gera o quê? Gera mortes, gera acidentes, justamente que essas pessoas não estão se conectando com o seu propósito, então vivem uma vida por viver. E uma vida por viver não dá gosto, não dá ânimo a ninguém. Se você vive uma vida sem nenhum propósito, você não tem missão, você não tem visão, você não tem nada. Então, quando você não tem nada, não tem algo bem definido, você começa a viver uma vida por viver. E uma vida por viver atrai todo esse tipo de doença, né, mental, todo tipo de doença espiritual, justamente por isso. Porque uma vida sem propósito definido não tem sentido. Quantas pessoas já devem ter visto e falar que a vida não tem sentido? Por que a vida não tem sentido? Porque elas não têm um sentido mesmo, uma direção. Por isso que falam que a vida não tem um sentido. Elas estão certas, não estão erradas. Elas não estão com sentido. Elas não estão com um caminho claro. O sentido é exatamente isso, né? Quando a gente vai pegar um ônibus, vai pegar um carro, a gente precisa saber o sentido, o caminho que a gente vai estar indo, né? E se estiver sem sentido, você não vai saber se está próximo, se está longe, se está no caminho certo para entrar numa emboscada, justamente porque você está sem sentido. Então o sentido é fundamental. Então quem vive uma vida sem sentido, não tem um caminho. Se não tem um caminho, desastres acontecem, porque você pode ter um caminho totalmente errado. Então é importante a gente se autoconhecer, se conhecer, né, as coisas à nossa volta também. A fé em si, o que é fé em si? É você acreditar, é você parar por um momento, respirar, né, meditar, orar, fazer a sua conexão com o espiritual, com aquilo que você acredita. Não vou entrar em detalhes, mas você acreditar, né, em algo superior e em você, que você sim, você consegue se conectar com isso tudo que é abundante. O mundo é tão abundante, as coisas à sua volta são também muito abundantes. Veja por esse lado, não veja os desastres, não veja pelo lado negativo das coisas, porque senão você se conecta com essas coisas negativas. Se conecte sempre com as coisas boas, com as coisas que você sente que é para você. Porque se você se conecta com uma coisa que você não quer, mas você está se conectando, falando, vivendo, respirando, sentindo, muitas vezes chorando com aquilo, né? Você vê um desastre, vê uma coisa, você tem ali a emoção, isso tudo você está se conectando, porque quando você se emociona com algo, você está profundamente entrando, né, dentro daquela coisa que você está vendo. Então se você está vendo um desastre, você fica ali, né, emotivo e tudo, você está dando a sua emoção, você está se visualizando naquilo, por mais que você não queira, e você está atraindo aquele desastre para sua vida.
Parece algo assim que não é verdade, mas é verdade. Quando a gente sente algo profundo sobre um desastre, você está se conectando com aquele desastre, e aquilo está cada vez mais próximo de acontecer também contigo ou com alguém na sua família, porque você está se conectando com aquela situação. É um perigo danado que muita gente não percebe. É isso, é tantos desastres que a gente vê e depois vai acontecendo o outro, porque um desastre vai chamando o outro. Você pode perceber que os desastres acontecem com pessoas que também já viram desastres. Por causa disso, né? A gente vai cada vez mais atraindo aquilo que a gente vê, aquilo que está à nossa volta. Se você vê coisas positivas, você vai atrair aquelas coisas positivas também. Experimente por uma semana, experimente por um mês, pelo menos um ciclo de 21 dias. É fundamental. Se você experimentar uma coisa nova por um ciclo de 21 dias, você tende a se incorporar naquela realidade. E muito mais difícil vai ser de você voltar, né, para a realidade que não te pertencia mais, né? Então, experimente uma nova realidade, por mais que no início pareça estranho, mas experimente por 21 dias e essa nova realidade vai ser natural para você, vai ser um hábito, vai ser algo que você não vai estranhar mais, porque vai ser, né, fato, aquilo que você vive. Experimente cada dia, estudar um pouco daquilo que você quer alcançar, se visualizar naquilo, fazer, né, hábitos que você sabe que vai te aproximar daquilo que você quer, e que por mais que no início seja cansativo, seja desgastante, faça isso por 21 dias. Depois de 21 dias vai ser natural, você vai fazer isso como hábito. É claro que você precisa fazer algo que você goste, por mais que você ache que é cansativo, mas você precisa gostar. Você faz uma coisa, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto por 21 dias, não vai dar certo. Você vai sair dos 21 dias estressado e cansado. Por quê? Porque você não está fazendo algo que tem a ver, né, com o seu propósito. Então, essa estratégia de repetição por 21 dias, muita gente se confunde e pensa que eu vou fazer qualquer coisa por 21 dias e vou ficar feliz. Não, não vai virar hábito tudo. Vai até virar um hábito, mas vai virar um hábito nocivo, porque você está repetindo uma coisa que, né, não dá certo. Um hábito se constrói em ciclos, e a maioria das vezes é ciclo 21 dias, mas precisa construir hábitos bons, não hábitos negativos, não hábitos que não estão a ver, né, por mais que não seja negativo, mas para você é negativo, porque não tem conexão com a sua essência. A mesma coisa que um empreendedor, né, for tentar adquirir um hábito de um profissional de concurso público, é totalmente averso, então não vai se sentir bem. Pode até virar o hábito, mas, né, não vai ser algo que vai dar propósito, porque o propósito de vida é diferente, é a mesma coisa que vice-versa, são propósitos distintos, e propósitos distintos não se conectam, né? Então você precisa entender bem qual é o seu propósito e repeti-lo, por mais que seja difícil. Eu sei que esse é o meu propósito, mas é difícil fazer, então repita por 21 dias, e aquilo que é o seu propósito vai ser tranquilo de fazer. Mas se não é o seu propósito, nem tente virar um hábito, vai ser um hábito desastroso. Então, repita algo, né, que é hábito, mas que é hábito que você está alinhado com o seu propósito. A fé em si é você acreditar que você tem a capacidade de alcançar aquilo, de que é possível, você tem a capacidade mental, você tem a capacidade intelectual, você tem a capacidade intuitiva, todas as capacidades te pertencem. Você está apto para receber tudo isso em si, na sua vida, na sua família, em tudo que roda ao entorno de você. Então é ter essa fé que você é o ser capaz de incorporar tudo aquilo que você quer, de materializar aquilo que você tanto luta para conquistar. Não existe a materialização simplesmente sonhando, simplesmente imaginando, porque isso não existe. Não adianta você tentar imaginar um elefante rosa, que o elefante rosa não vai cair na tua cabeça, não vai acontecer, não vai surgir, porque não existe essa falsa ideia de atração para simplesmente imaginar. Não, mas existe você se visualizar, você executar ações, e aí sim a materialização vai acontecer, mas a partir de um esforço, é óbvio, né? Então temos que entender a lógica de como funciona as coisas. Nós também é importante a gente ter fé na vida. O que é ter fé na vida? Entender que nós estamos aqui, nós temos um propósito, por mais que você não saiba. Então eu falei tanto de propósito, né? E nós temos um propósito que a gente veio para essa existência. A gente veio para essa existência, independente da tua crença, você tem um propósito. E é por esse propósito que você precisa lutar. É por esse propósito de vida que você precisa seguir adiante. Então acredite na vida, acredite na sua evolução, acredite em você, na energia, seja de quem for, seja de qual ser superior você acredite, mas acredite na vida plena, na vida que você pode conquistar e que você já está mergulhado, e agradeça, né? Vamos falar agora mais para frente um pouquinho, chegando aqui ao final, de um passo importante também para isso acontecer. Então agora vamos, né? Depois do fé na vida, nós precisamos entender que é preciso, antes de tudo, descobrir esse nosso propósito e desenvolver espiritualmente e mentalmente esse propósito que a gente tem na nossa vida, no palco da vida também do outro, porque você tem um propósito, né? Você veio ao mundo com um propósito na sua própria vida, na vida também dos seus próximos, das pessoas à sua volta. Então entenda e busque descobrir isso com unhas, garras de dentes, com tudo. Descubra o seu propósito.
Não tente viver uma vida pelo que os outros dizem que você tem que viver. Não tente viver a vida porque alguém te falou que você deve ser daquele jeito, ou porque te encaminharam aquele caminho. Não, você é capaz de construir o seu próprio caminho. Você tem um livre-arbítrio, saiba usar dele, de forma positiva, e não seja conduzido por outras pessoas que acham, que são os comandantes da sua vida. Não, você é o seu próprio comandante e no ser superior que você acredita. Mas ninguém, as outras pessoas não são capazes de comandar você. É você e o seu ser superior, somente. As outras pessoas podem influenciar, mas o teu caminho precisa estar reto, precisa estar direto e definido nesse propósito que você tem. O propósito, a gente não vai entrar em muitos detalhes, porque o propósito precisa estar associado em várias circunstâncias da vida: propósito profissional, propósito pessoal, propósito espiritual, enfim, em muitas áreas que a gente precisa ter propósito, justamente por isso, porque o propósito é algo que faz a gente ter a crença e ter o sentido, Como eu falei, se você não tem sentido, você entra em depressão, como um carro. Vai entrar num abismo, vai entrar num caminho errado, não vai chegar a lugar nenhum, porque você não está tendo sentido, está tendo a direção. O propósito nada mais é que você encontrar a direção, o caminho que você deve percorrer. E você precisa estar satisfeito com esse caminho. Você acha que encontrou, mas não está satisfeito, não está feliz, tenha certeza que esse caminho não está certo. Algo está errado aí, algo precisa ser ajustado. Mais que até o sentido esteja correto, mas algo no percurso precisa ser ajustado. Você está na trilha errada. Então, entenda que o caminho que você precisa ser de acordo com o seu propósito é um caminho que você precisa sentir ser realizado. Vai ter desafios, vai ter problemas, vai ter. Mas a realização é importante, estar envolvendo todo esse caminho. Então, o propósito, a vida é entender isso. Respeitar o seu propósito. Trabalhar para você se superar a cada dia, em todas as áreas. A superação dos medos é um detalhe muito importante, porque quando a gente tem medo, o medo abobina, deteriora, retira toda a sua coragem. Então você não pode ter medos. Na verdade, não ter medos é quase impossível, mas reduzir, principalmente o medo de erro. Esse é um dos piores medos que o ser humano tem, o medo de erro, e é um dos medos mais responsáveis pelo fracasso das pessoas, porque por medo de errar você não executa as coisas, e é só errando que você consegue chegar onde você quer chegar. Então não tenha medo de errar, não tenha medo, porque o erro é o caminho melhor para você chegar onde você quer chegar. É o caminho melhor, para você acertar, não tem outro. Você faz algo e acerta, às vezes sem saber o porquê acertou, você não descobriu nada, você não aprendeu nada. Somente através do erro você aprende a chegar lá. O erro não precisa ser na frente de todo mundo, o erro pode ser você experimentando, você testando, você fazendo as coisas acontecer, assim como grandes cientistas que fizeram as coisas acontecer, muitas vezes no silêncio da madrugada. Por quê? Porque é preciso fazer, é preciso passar por essas experiências e conquistar aos pouquinhos de 1% em 1%. Agora chegar aqui o último detalhe que é importante, e já tive até um podcast que eu falei somente desse detalhe, que é a gratidão. É a gente seguir esse caminho grato por aquilo que a gente já passou, porque a gente também não pode ficar tão aficionado, por aquilo que a gente quer almejar, e também não ter gratidão por aquilo que a gente já passou, aquilo que a gente já viveu. Então a gratidão é importante. Olhe para o seu ano 2019, Esse podcast não é o último do ano, mas já estamos nos aproximando, então é importante a gente entender isso, que a gratidão é algo que precisa acompanhar durante todo o seu ano. Seu ano precisa ser acompanhado de imensa gratidão, e no final olhar para trás e perceber tudo aquilo que foi realizado, e ser grato não só pelas conquistas, que muitos de nós se esquecem de agradecer pelas derrotas que teve durante o ano, pelos erros que cometeu, e apenas agradece, apenas sente gratidão pelas vitórias. Mas não, é importante entender que muitas das vezes os erros foram os mais importantes para as vitórias acontecerem. Por trás de toda a conquista que você fez durante o ano 2019 foi resultados de derrotas. Pense bem nisso, Busque a razão de uma vitória e você vai encontrar uma derrota, Vai encontrar um problema, vai encontrar uma dificuldade. É assim que empreendedores criam negócio, através de problemas, através de situações que outros não encontram a resposta. O empreendedor vai lá e encontra essa resposta, encontra, esse caminho. Por isso que a gente precisa entender que tudo vem do problema, tudo vem da dificuldade, porque a partir das dificuldades você começa a realizar coisas novas. Claro que eu não falo isso para desânimo, para nada disso, mas simplesmente para ativar em você a força, a determinação de que nada mais, nem mesmo os erros podem te impedir, porque na verdade os que você acha que é o mais negativo, os erros, essas coisas, são aquilo que te dá mais força de seguir adiante e realizar os seus propósitos. Então, gratidão por tudo aquilo que você passou, por tudo aquilo que você viveu, pelas vitórias, sim, você vai ficar muito feliz, comemore as suas vitórias, e também, seja grato pelas suas derrotas do ano que se passou. E o novo ano
faça o mesmo, né? E procurem executar tudo aquilo que você aprendeu nesse ano, tudo aquilo que você talvez não executou. Tem tempo para executar. Nunca fique assim, se magoando a si mesmo, se rejeitando, dizendo que você não é capaz, que você não foi vencedor, que você desistiu, que cometeu erro e x, um monte, né? Aqueles x, naquelas incógnitas que ficam na sua mente. Eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Não pense o que você podia ter feito, porque você não fez. O passado não muda, o futuro sim muda. Então, com esses erros, você vai poder mudar o ano 2020, mas o ano 2019, né? Infelizmente ou felizmente, chegou ao fim, tá chegando, tá no último mês. E se você tá ouvindo esse podcast em 2020, então o ano 2019 já passou. É isso, né? Entender a importância de superar. Superar faz parte, superar nos envolve. Superar é que faz tudo ser realizado. Beleza? Estamos chegando aqui ao final desse podcast de hoje, com muita energia positiva. Esse podcast foi assim, recheado para você transformar suas energias, transformar as suas crenças mesmo, quebrar alguns paradigmas, com paradigmas do medo, né? O que são paradigmas? Para você talvez ainda não entende muito bem esse termo. Paradigma é aquilo que você acredita. E muitas das vezes as coisas que você acredita podem ser as coisas que estão te bloqueando. Então tome muito cuidado, né, com paradigmas que te levam para trás. Tem paradigmas bons, mas paradigmas que te colocam adiante, né, mas não aqueles que te colocam para trás. Então busque remover tudo aquilo que te impede de alcançar lá. Seja medos, seja qualquer área. Você, como ninguém, sabe mais quais são esses paradigmas, quais são esses problemas que estão te travando. Essas travas emocionais, travas pessoais, travas, né, qualquer tipo de trava que seja, que te impede, né, que está te segurando de ir adiante. Você, como ninguém, sabe que travas são essas. Então busque identificá-las, porque a partir da identificação você consegue destruí-las e abrir, né, novos caminhos. Meu forte abraço e, como sempre, te encontro no nosso próximo podcast, A Hora da Ação. Até lá!